Olá, pessoal, boa noite. De novo, mais uma vez ao vivo com o Neuralive. Essa é a nona, é o nono episódio do Neuralive e hoje nós vamos falar sobre dieta cetogênica. Eu sei que a gente já teve uma live sobre dieta cetogênica, mas hoje a gente vai falar sobre receitas e alguns desafios, porque muitas pessoas vieram questionando e perguntando sobre a dieta cetogênica. Algumas pessoas já estão em dieta cetogênica e eu acho que é um tema muito pertinente para todo mundo que atua com epilepsia, para as pessoas que conhecem um pouco mais sobre epilepsia e para os pacientes. Acho muito pertinente. Hoje a gente vai falar com a Marcela Gregório. Ela é nutricionista. Ela fez o mestrado dela e trabalha atualmente na Unifesp, no serviço da Unipet, da doutora Elza Márcia, lá em São Paulo. E ela vai contar um pouquinho pra gente sobre os desafios da dieta cetogênica e a gente vai poder tirar algumas dúvidas. Então, quem está em dieta cetogênica, mande perguntas, porque acho que hoje é a hora da gente falar. Como a Juliana já falou alguns conceitos, acho que hoje a gente pode relembrar um pouquinho dos conceitos da dieta cetogênica, mas aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá? Vou chamar a Marcela aqui. Pronto, vamos esperar a Marcela entrar. E como que vocês estão de frio, gente? Estão passando frio também? Acho que deu uma esfriada boa, né? Acho que eu falei com os meus amigos do Nordeste, lá não esfriou. Olá, Oi, Marcela. Elaine. Nossa, ó, acabei Oiê. de arrumar o cabelo, né? Olha, tudo bem? Tudo, e Você sabe que você? eu, nesse período de quarentena, a gente não arruma o cabelo, né? Pois é, ó. Passei o dia inteiro com o cabelo preso, aí a gente tem que dar aquela Uma arrumadinha, arrumada, assim. ainda bem que não dá pra ver atrás, assim, não marca, né? Então não aparece. Marcela, muito bem-vinda. Queria te agradecer pela presença aqui na minha live. Obrigada, eu que agradeço. E Super feliz em poder estar aqui com você e com todos os os meus seus seguidores. seguidores. Gente, tô me sentindo muito É, blogueira. Marcelo, eu queria contar um pouquinho como foi que a gente se conheceu. Posso? Para as pessoas entenderem como que a gente chegou até claro, aqui. Então, assim, pode contar. eu trabalho com epilepsia, mas eu não trabalho muito com criança. E pedi para mandar um alô para Rolândia. Oi, pessoal de Rolândia, com certeza. Rolândia é uma cidade aqui do lado, uma cidade que fica do lado de Londrina. Então, o pessoal de Rolândia sempre tá aqui em Londrina e a gente sempre tá em Rolândia. É, eu e Ah, a legal. Marcela tem uma história para mim foi muito legal, porque assim, às vezes é difícil a gente encontrar um profissional que tem tanto conhecimento como você e que seja tão humilde e simples de conversar com a gente. Então, eu lembro que a primeira vez eu tenho dois pacientes que me procuraram com indicação de dieta cetogênica e eu não tinha quem indicar. E eu conversei, eu lembro que eu te liguei, mandei uma mensagem para você. E foi um sábado, você lembra? Eu lembro. E foi um sábado Sim. e eu estava dentro de uma cirurgia de VNS, então eu falava com você um pouquinho, a neurocirurgião me chamava, aí eu desligava, aí daqui a pouco eu ligava de novo. Eu lembro. E assim a gente ficou conversando um tempão e você me deu as dicas de eu fazer o curso em Curitiba, eu fui para Curitiba, a gente já conversou algumas vezes, mas essa é a primeira vez que a gente está falando e conversando e fazendo alguma coisa junto. Sim. É, eu acho que foi bastante enriquecedor, porque eu acho que até então você não atuava diretamente com a Não, não. cetogênica, né? Depois você começou a trabalhar com a Juliana Isso. junto, não foi? Que foi a Nutri que fez a última live Sim, com você. sim.
E a Juliana e eu também acabo, a gente sempre se conversa, sempre que rola alguma dúvida, tanto minha quanto dela, a gente conversa, Sim. né? E eu acho que É. isso é super importante, né, Marcela? Aqui, ó, as pessoas falando de você. Melhor nutricionista da vida, a Esther Calmon. E a Teacher Angelas, que sempre está aqui nas lives, ela fala, doutora Marcela, não nos conhecemos ainda, mas te admiro muito. Aí é verdade. Isso, Obrigada, gente. gente. Vamos encher a bola da Marcela para ela voltar aqui mais vezes e conversar com a gente. E eu acho que essa conversa entre os profissionais que atendem o paciente é muito enriquecedora para todos, né? Principalmente para o paciente. Então, eu queria te agradecer, Sim. assim, por você ter sido tão bacana comigo quando eu te procurei. E eu acho que os meus pacientes acabam tendo esse carinho por você sem nem eles saberem. Ah, obrigada. Vamos começar? Então, vamos lá. Queria que Vamos. você falasse para a gente da sua formação. Como que foi? Tá. Eu sou formada em nutrição aqui em São Paulo. E eu fiz o meu mestrado, foi lá na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, e foi em epilepsia e dieta cetogênica. Então, na verdade, foram pacientes apenas pediátricos, em que nós fizemos a dieta cetogênica por um período de 1 ano e fizemos as avaliações dos marcadores inflamatórios, que a gente chama de interleucinas, a cada 3 meses. E também fizemos a contagem de descargas no vídeo eletroencefalograma de 24 horas. Avaliamos um perfil cognitivo também através de uma escala de comportamento adaptativo chamado Vineland. Bom, e aí eu iniciei na Unifesp em 2014. Minhas duas chefes lá da Unifesp, elas me convidaram porque elas queriam iniciar um serviço e estavam atrás de alguma nutricionista, porque na Unifesp já teve um ambulatório de cetogênica que foi, se não me engano, de 2000 até 2007, com uma nutricionista muito boa que se chama Ana Maria Figueiredo. E ela e a neurologista, que era a Sueli Risuti, fizeram esse ambulatório lá. E aí ele acabou finalizando e foi retomado comigo em 2015, né? Porque 2014, quando a minha chefe, que é a doutora Laura Guilhoto, é uma neurologista infantil, e a doutora Elza Márcia Cobian, que é uma epileptologista muito reconhecida também, elas falaram assim para mim: Marcela, vai estudar dieta cetogênica, porque a gente vai abrir um ambulatório. E aí eu comecei a estudar bastante sobre esse tema e me encantei. Eu confesso que assim, os nutricionistas que estiverem aqui assistindo vão confirmar o que eu disse, porque a gente não estuda dieta cetogênica na faculdade, né? Isso antigamente. Atualmente já tem na grade curricular o tema dieta cetogênica já foi incluído. Mas isso Então, tanto para epilepsia quanto para emagrecimento na grade. Na você diz grade. do assim, emagrecimento, obesidade, essas doenças crônicas mais comuns, digamos assim, doença cardiovascular, obesidade, elas já estão na grade curricular. Agora, a dieta cetogênica, tanto é que eu nunca nem tinha ouvido falar sobre dieta cetogênica quando eu recebi não um convite, mas quando me chamaram para fazer uma reunião, para discutir sobre esse assunto. E aí que eu aceitei, Sim, né? muito legal. E por que, assim, você aceitou esse convite, né? E por que você resolveu ficar na epilepsia? Não sei se a mãezinha vai estar aí, que ela até me mandou um oi. Uma mãe de uma paciente que ela não é de São Paulo, ela é de Recife. Ela veio para São Paulo, enfim, ela foi lá para o Hospital São Paulo, né, que é o Hospital Universitário da Unifesp, para fazer uma avaliação cirúrgica e no fim ela não teve indicação e foi para dieta cetogênica. Foi a minha primeira paciente.
E eu vi o resultado da paciente que foi muito bom. Ela teve um resultado muito rápido, muito rápido. Em uma semana ela já teve uma redução absurda de crise, o que não é comum. Naquele momento eu falei assim, nossa, eu com a minha profissão eu realmente vou conseguir melhorar a qualidade de vida de muitos pacientes. E aí eu acho que aquele foi um momento que, né, que eu realmente me engajei e quis seguir Que o olho nessa linha brilhou. de Que o olho pesquisa. brilhou. É literalmente isso. Tá, a gente já teve uma live. Foi muito especial. Assim, os primeiros pacientes acabam marcando a gente de uma maneira que eles nem imaginam, né? É muito legal você falar isso É, para a mãezinha que viu, porque é a inspiração de um trabalho que você tem desenvolvido com muito mais pessoas, né? A gente já teve uma live aqui com a sim. Juliana. A Juliana tá aí que eu vi já. E, ó, a Lid falou, tivemos uma redução imensa nas crises, que é a mãezinha, acho que você comentou, né? Ah, Que legal. Não é ela? não, não é essa, mas a filha dela é minha Também. Ai, paciente também. que Oi, legal. Lidiane. A Daiane também é mãe da minha Ah, paciente. isso aí. Então, tô prestigiando você em peso. Então, assim, a gente já teve uma live anterior que a Juliana falou pra gente sobre dieta cetogênica. Mas tem gente que tá aqui e não assistiu a live. Eu queria que você fizesse, se você pudesse fazer uma retomada, falar um pouquinho da dieta cetogênica. Tá, então vamos retomar o conceito de dieta. A dieta cetogênica é um tratamento indicado para aqueles pacientes que têm uma epilepsia de difícil controle medicamentoso. Então, significa que esse paciente já fez uso de pelo menos 2 medicações corretamente e continua apresentando crise epilética. Você, como neurologista, sabe que, melhor do que eu, claro, que quando vocês prescrevem a primeira medicação, vocês pretendem que essas crises sejam Controlado. controladas, 100%. E em alguns casos, 30% das pessoas não terão as crises controladas de forma adequada. Então, essas pessoas, elas podem, se for descartada a possibilidade cirúrgica, essas pessoas podem ser encaminhadas para o tratamento com a dieta cetogênica. Então, a dieta cetogênica, ela se baseia em alimentos com alto teor de gordura, baixo teor de carboidrato e adequada no aporte proteico. Eu sempre chamo atenção para o aporte proteico, porque existem muitas informações de que a dieta cetogênica também é reduzida em proteína. E isso não é verdade, eu gosto sempre de enfatizar isso. Afinal de contas, se a gente fizesse uma dieta com pouca proteína para uma criança, a gente iria prejudicar o crescimento dessa criança. E não é o nosso objetivo, né? Embora a dieta cetogênica tenha efeitos colaterais, esse não é um efeito colateral que a gente Espera. que a gente espera na dieta cetogênica. Então, a dieta ela muda bastante o hábito alimentar da criança e automaticamente a família ela acaba se adaptando a essa nova condição, porque afinal de contas é uma família que pensando numa criança, tá? Porque não necessariamente precisa ser criança. Essa família vai ter que se adaptar tanto na cozinha, quanto nos horários, quanto na arrumação da cozinha aí. As mães que estiverem aí, Daiane, Lidiane, se puderem comentar essa questão sobre como que foi ter que se adaptar a organização na sua cozinha, porque parece muito fácil, né, a gente pensar sobre isso. Se é uma família que tem o pai, a mãe e 2 filhos, por exemplo, quando você vai quando você vai cozinhar, a Jennifer tá aí também. Pode comentar, Jennifer. Quando alguém vai fazer essa refeição para a família inteira, você já faz em grande quantidade, né? Só que não. Uma família que tem uma pessoa que faz a cetogênica, a dieta dele vai ser separada. Então, vai todo mundo comer junto. Mas a dele não vai ser preparada na mesma panela, digamos assim, Tá. tá? É...
Bom, basicamente o objetivo da dieta cetogênica é reduzir crise. Então a gente espera uma redução de aproximadamente 50% das crises. Isso é um valor muito satisfatório. E não só isso, mas também a questão cognitiva que acaba melhorando também. E isso é um relato objetivo Em das mães pessoas que que fazem, das mães que fazem a dieta para os filhos e até para os adultos. Isso é uma resposta esperada, né, Marcelo? inclusive, eu avaliei na Vineland, né, no meu mestrado, eu acabei avaliando isso, porque já que a gente comentou, vou passar isso aqui para a gente compartilhar, que nós avaliamos essa questão cognitiva, então, dos pacientes. A Betânia chegou, é a mãe da minha Sim. pacientinha. Betânia, falei de você aqui. E aí, o que a gente avaliou nesse exame, no mestrado, foi o seguinte, que todos os pacientes, o melhor resultado que nós tivemos foi, todos os pacientes apresentaram melhora Tá. neurocognitiva, né? Ó, Então, a Kate todos fez um tiveram comentário aqui. essa... A adaptação é muito difícil. Tenho outro filho, todos estão no início da dieta. Para mim é mais difícil porque preciso ter ideias de variedades. Então você está na live certa. É aqui que a gente vai falar sobre isso. E a Dai Isso Ferreira falou, aí. verdade, é muito importante a organização. O começo é difícil, mas porcionar o que é possível antes, congelar e vários outros detalhes são fundamentais. Ah, isso aí. A Daiane falou uma coisa bem importante, que é porcionar e congelar. Uma coisa que eu sempre falo é assim, se você tem um funcionário na sua casa e ele puder pesar tudo na hora, fazer tudo na hora, ótimo. Mas não é a realidade da maioria dos brasileiros. Então, assim, se você for deixar para pesar todos os alimentos fresquinho, tudo na hora, pode ser que isso não seja viável, porque você trabalha, enfim, cada um tem a sua rotina. Então, às vezes o paciente fala assim: ah, Marcela, mas vai perder um pouco de nutriente se eu congelar? Dependendo do alimento, pode perder um pouco de nutriente, sim. Mas o custo-benefício de congelar, ele é muito satisfatório. Então, já deixa tudo congelado. As mãezinhas, elas já pesam, por exemplo, a carne do almoço e já colocam em porçõezinhas, em saquinhos, no freezer. Coloca um símbolo, A de almoço, J de janta. Então, como a porção de carne do almoço e da janta são diferentes, ela já pega aquela que tenha uma sigla de A, cada uma se adequa da melhor forma e já prepara Entendi. na hora. E você vai pesar ela congelada ou ela fresca? Essa mãe, ela já congelou, quando ela colocou para congelar, ela já Já tava estava pesada. porcionada. Então, como os alimentos são porcionados todos crus, então, por exemplo, eu coloquei que são 26 gramas de colchão mole. Então, ela vai pesar o colchão, 26 gramas de colchão mole, cru, e depois ela congela. E aí, chegou na hora, só esquentar, tá tudo Sim, pronto. perfeito. E sabe uma coisa que eu queria te perguntar? Eu tinha lido sobre restrição de água, mas isso não existe mais, né? Não existe. Isso realmente era indicado, inclusive nos artigos científicos, a restrição hídrica, ela era recomendada era relacionada com um mecanismo antiepileptogênico, né? Ou seja, a favor de controle de crise. Mas isso não existe mais. Por quê? Na verdade, quando a gente toma muita água, a gente pode diluir os corpos cetônicos na urina. E se a gente mede os corpos cetônicos, a cetose e a cetonúria, que a gente chama, com aquelas fitinhas reagentes na urina, e essa urina está muito volumosa, esses corpos cetônicos eles vão diluir e dar uma falsa interpretação. Então a gente vai falar assim, ai, meu filho não está em cetose, mas na verdade ele está, é que Sim. está diluído. Então, se você medir no sangue, fizer picar o dedinho da criança ou do adulto, você vai ver que a cetose ela tá super boa. E aí tem uma dica aqui que é bem bacana, que é o seguinte: se você não. A fitinha da urina, que o acondicionamento dela precisa ser. A gente precisa tomar bastante cuidado para não dar erro, porque ela é muito fotossensível, ela estraga muito facilmente. Se isso acontecer, a criança, a pessoa, ela vai ter um hálito cetônico, vai ter um hálito mais forte. Então não está relacionado com a falta de higiene bucal, mas sim por uma condição metabólica.
E isso é uma coisa que a gente observa mesmo. As crianças que estão em cetose, as pessoas que estão em cetose, quando elas chegam no consultório, é mais ou menos o hálito da pessoa que tem diabetes, né? E fica um tempo em jejum. Isso, Perfeito. isso mesmo. A É Kátia esse. Almeida perguntou uma coisa aqui, Marcela. É muito importante a pesagem das porções? Ela pode alterar a dieta? É super importante. O nutricionista, quando ele foi calcular a dieta, cada grama que tá lá, o nutricionista calculou tudo. Então, todas as carnes, todos os legumes, verduras, ele calculou tudo. Então, assim, por que que, eu sempre falo isso também, que é, por que que é 49 gramas de abacate e não é 50 e nem 48? Porque se for 50, aquela quantidade a mais que ele vai receber de carboidrato vai tirar ele da fração da dieta que ele precisaria estar. Então, que seja uma bala, um chiclete com açúcar, qualquer alimento, isso pode te tirar da fração da dieta. Então, a dose da medicação, quando a gente oferece, quando o paciente toma, são 25 miligramas. Então, se um comprimido tem 25 miligramas, nele não vai ter 26, não vai ter 24. Então, ele tem que seguir aquela quantidade certinha. Sim. Então, por isso que é Né? importante a medição. E isso é uma coisa que você sempre fala nas suas palestras, que eu já assisti algumas, né? Que 49, 50 e 51. Essa é 1 grama, gente. 1 grama faz toda a É, diferença. uma Toda a grama faz diferença. toda a Ó, diferença. onde encontramos o aparelho para medir a cetose no sangue? Em casas médicas, né, Marcela? Casas lojas de Material material hospitalar. hospitalar. E assim, agora a gente não consegue também, mas o melhor lugar, na minha opinião, é internet. Entra no Mercado Livre, compra através da internet. O nutricionista pode te orientar a marca Mais e você confiável. compra. As de sangue de fato são mais confiáveis do que as de sangue, do que as de urina na hora da medição. Mas ambas são super viáveis durante o Ó, eu tratamento. queria, vamos falar de dicas práticas, que eu acho super importante. Então, por exemplo, uma mãe que vai levar uma criança para a escola e que daí precisa ficar muito tempo fora de casa, precisa fazer um lanchinho. Ou em alguns casos, quando vai para uma consulta médica e precisa ficar muito tempo lá esperando. Qual que é a sua dica de lanche que pode ser levado? Como que pode ser guardado também para não estragar? O que que a gente pode fazer? Tá. Tá, a gente tem tenho algumas dicas. A primeira leve, compre aquelas, como que chama? É marmita Sim. térmica, né? Sim, Que térmica. fala? Que tem, térmica, né? Compre uma boa, porque às vezes eles vendem como sendo térmica e ela não é muito térmica, né? Então compre uma boa. E aqueles gelox, que são aqueles quadradinhos plásticos com água dentro, e você deixa no freezer, e quando você for sair de casa, você coloca a marmita dentro com o gelox. Eu vou levar o meu filho então para a escola. Então, a escola do meu filho, eu que levo a refeição para ele, eu que preparo e entrego para a escola e a escola oferece para ele. Qual que é o cuidado nesse momento? É oferecer a refeição lá na escola e garantir que a equipe da cozinha vai acondicionar na geladeira. Por que isso? Porque os alimentos na dieta cetogênica são muito perecíveis, principalmente creme de leite, a maionese, a nata. O que é perecível? Perecível é que o alimento ele tem uma grande quantidade de água, então a chance dele estragar rapidamente é muito maior do que um alimento não perecível, que seria um alimento seco. Um feijão, por exemplo, dentro do saco, né? Um milho dentro do saco. Então, isso para estragar fica lá, ó. A gente até esquece às vezes lá na despensa e ele não Sim. estragou, né? Então, precisa tomar cuidado em relação a isso. Eu vou levar o meu filho para o hospital, então, lá para o ambulatório. O ambulatório não tem muito horário, é por ordem de chegada. Às vezes eu sou atendido rápido, às vezes muito lentamente.
Então já leva dentro dessa marmita e você pode optar por alimentos que não estragam tão fácil. Às vezes a mãe ela tem a fórmula integral, que é uma opção bacana, que é uma fórmula cetogênica 4:1, que essa mãe já poderia deixar num potinho, chega na hora ela só coloca água, faz um milkshake, dá para ele tomar. Essa é uma opção bem bacana. Caso a mãe não consiga fazer isso, ela vai ter que levar essa lancheirinha com o Gelox. Aí não tem muita opção. Aí vocês poderiam pensar assim, mas Marcela, por que eu precisaria levar o Gelox? Porque se eu levasse, por exemplo, um polenguinho e levasse a fruta, eu não preciso colocar no Gelox. Mas aí qual entra o pulo do gato da dieta cetogênica? Todos os alimentos eles devem ser consumidos juntos. Por quê? Porque lá dentro, quando o nutricionista calculou essa refeição, ele colocou uma fonte de carboidrato, de proteína e de gordura. Então, se você só for levar o carboidrato e a proteína, a sua cetose vai cair. E a nossa ideia é manter a cetose sempre contínua. Ó, Por isso a gente isso é tem algumas importante. dicas de mães aqui, ó. Faço lanchinhos que a nutricionista calcula. Cupcakes, biscoitos cetogênicos. É verdade. E a Elas Dai receitam. Ferreira também falou. Uma dica é fazer uma receita que seja uma coisa só, tipo um biscoitinho de amendoim. Isso, é isso aí, Daiane, obrigada, eu tinha esquecido, aí. Olha só, você pode fazer uma receitinha também. Então, por exemplo, o nutricionista, ele vai dar digamos que o paciente precisa em cada refeição de 200 calorias. Então, o nutricionista deu uma dieta para ele está numa fração 2:1 da dieta cetogênica, né? 2 partes de gordura para uma de carboidrato mais proteína. Então, ele deu uma dieta, um cupcake, numa fração 2:1 com 200 calorias. Então, se ele comer aquele cupcake, ele vai comer todas as calorias que ele precisa para se manter nutrido em termos energéticos naquele momento. Aí, se a gente pensar assim, qual que ele será melhor nutrido? Se ele fizer um cupcake ou se ele fizer um almoço convencional? Que vai ter que vai ter o legume, a verdura, a carne. É lógico que o almoço convencional, mas isso vai ser uma exceção. Então, por isso que a gente trabalha com essas receitas nesses momentos para, de fato, variar, né? Bem lembrar. Adoro pão de ovo. Acho que tem certeza que a nutricionista me come pão de ovo todo dia. Ela fala sempre que pão de ovo fica uma delícia. O pão de ovo. Ficou um pouco ruim o seu áudio aqui. Falaram de pão de ovo, é isso? Tá me A ouvindo? Juliana, a nutricionista, ela adora o pão de ovo. Ela sempre fala do pão de ovo. Sim. Esse pão de ovo é bem legal. Tem o pão nuvem também, que é ovo, queijo e bicarbonato. Eles são cetogênicos, né? Então, são opções Aqui, bacanas. a Dai Ferreira falou assim, de usar nesses aqui a momentos. receita funciona melhor para lanche da escola, porque o horário é curto para lanchar e minha filha sempre voltava com lanche pela metade. Comia fruta, não comia direito a nata, então para ela a receita com tudo junto é melhor. E realmente, daí você não Isso consegue aí. burlar daí, né? Eu acho que essa é a melhor dica que tem, na verdade, de você já levar uma preparação já pronta, já na fração e já nas calorias que ela precisa, que a pessoa precisa. Em último caso, no caso de levar para uma escola, aí sim levar todos os alimentos porcionados. Isso vai variar de pessoa para pessoa também. O que você tem mais preferência ou não? Eu queria saber como que funciona para quando a criança vai para uma festa de um aniversário de um amiguinho da escola. As mães com filhos que têm diabetes também têm uma dificuldade grande quando as crianças vão para a festa. E o que dá para fazer? Dá para fazer bolo? Dá para fazer salgadinho? Dá para fazer docinho? Dá. A gente pode fazer uma festa cetogênica. Então, vai ter um bolo cetogênico, vai ter uma coxinha cetogênica, vai ter os salgadinhos todos cetogênicos. Você pode fazer uma festa cetogênica e garantir essa inclusão de todos. Inclusive, das crianças que não fazem uma dieta cetogênica vão adorar, a família também vai adorar.
É lógico que as pessoas aí que já experimentaram, né, uma receita cetogênica, dependendo da fração, ela é bem oleosa realmente. Os lábios ficam até oleosos, porque é uma dieta cetogênica com muita gordura. Então, mas é super viável. Inclusive, tem um livro que eu não tô com ele aqui, é uma pena que eu queria mostrar. É um livro muito bacana da dieta cetogênica para epilepsia refratária, da Cláudia Rocco, uma nutricionista de Curitiba. Ele é muito bom. E ele traz receitas 3-1 e 4-1. Então, você pode comprar pela Amazon. Eu não sei se já está disponível na Amazon, mas dá para comprar esse livro pela internet. E ele tem todas essas receitas. E aí, o que você tem que fazer? Pergunta para o seu nutricionista qual é a porção que você pode comer de cada receita. Então, às vezes, você vai ter que comer, dependendo da quantidade calórica, meia porção, uma e meia, duas. Vai depender da quantidade calórica de cada pessoa. E aí, é só perguntar para o nutricionista e ele diz, olha, come tantas porções, porque isso é o que você precisa em termos Eu calóricos, vou tá? printar a capa do livro e vou deixar para vocês depois no meu stories. Aí vocês dão uma olhada qual o livro que a Marcela tá falando. Vou deixar lá. Mas eu acho que tem na É, Amazon, sim, legal. porque eu estava pesquisando hoje à tarde e eu vi lá. Não vi o preço, esqueci para eu Ah, comentar com legal. vocês. Mas daí qualquer coisa eu já coloco lá também. Ó, a Teacher Angela, O o preço, você preço, não falou? lembro de ter visto. Eu acho que ele é É, 80 então reais. perfeito. Aí a gente coloca essa informação lá para vocês também, tá? Ó, a Teacher Angela está falando, leva a marmitinha de festa. Então, por exemplo, não posso, eu não sou a dona da festa. Então, meu filho faz dieta cetogênica e ele vai para uma festa de Ah, sim. aniversário. E daí, como que você recomenda? É. Isso aí é uma coisa que precisa. Se, por exemplo, é uma festa de aniversário em que os familiares estarão lá, o familiar ele tende a ser um pouquinho mais invasivo e fala assim: mas coitado da criança, é um bolo, é só hoje o aniversário, dá para criança. Aí os pais falam assim: não, não vou dar. Ah, mas você é ruim, que maldoso, vai deixar de dar bolo para criança. Agora, se é uma festa da escola, que a mãe levou a criança e todo mundo lá é desconhecido, e a mãe fala assim: olha, meu filho não pode comer, ele vai comer tudo que tá aqui, tudo que eu trouxe, todo mundo vai aceitar numa boa, né? Então, isso é uma informação que parece bem simples, mas ela é bem complexa, porque ela envolve dinâmica familiar, e isso muitas vezes interfere no tratamento. Então, olha só, você for para uma festinha, você vai levar tudo lá já porcionado. Você pode levar o seu bolo, e algumas mães, tem uma mãezinha que uma vez me contou que falou assim: ah, isso daqui é é sua lancheirinha, porque ela é toda especial. O seu bolo, ele é todo diferente. Ele é um bolo especial. Ela usou essa palavra e eu achei legal, porque a criança ficou muito feliz. E ela se sentiu toda diferente. E aí as crianças queriam comer o bolinho dela. E ele compartilhou com as crianças também. Então, isso é algo muito bacana que você viu que, na verdade, a inclusão Sim, foi até o sim. contrário, né? Então, isso é algo que é super viável de fazer. Às vezes as mães acham que, eu vou negligenciar a alimentação do meu filho, vou deixar de dar arroz, feijão, vou deixar de fazer com que ele participe de eventos. Não, você não vai negligenciar nada. Você está fazendo um tratamento que de fato é restritivo, mas isso não vai te impedir que ele vá para a escola, que ele vá para a festinha, que ele tenha uma vida social normal, a vida segue. Só que algumas adaptações precisam É que ser acho que a feitas. cultura que a gente vive, ela valoriza muito a alimentação como a comida como uma fonte de inclusão social, Acolhimento. acolhimento, o comfort food, aquela comida que a gente come quando a gente está O comfort triste, food. quando a gente tá meio da bad, né? Então, assim, O bolinho da vovó de isso. Mas tarde. não necessariamente isso são lembranças que a gente tem porque a nossa cultura foi assim. Mas não necessariamente isso é obrigatório para a criança, entende? Ela vai fazer outras memórias, ela vai
o ambiente que você proporcionar vai fazer parte da memória dela. Então, por exemplo, um exemplo que a gente está vendo nessa pandemia. Eu tenho um sobrinho de 3 anos, Marcela, e daí precisou ir ao médico. E a minha cunhada foi colocar máscara numa criança de 3 anos. Como você faz isso? Como você faz para a criança não colocar a mão na máscara? E minha cunhada, muito inteligentemente, ela falou: você é o Power Ranger. Você põe a máscara, você é o Power Ranger e você não pode mexer na máscara porque senão eles vão te reconhecer. Então, ele usou a Olha máscara que legal. se Se achando achando. super, super herói. Então, eu acho que é assim que as coisas funcionam, né? A gente tentar ensinar, porque a criança, dependendo do que você falar, de como você levar, a criança vai levar de um jeito mais leve também, né? E tem uma coisa também que eu costumo falar, que é assim, bom, primeiro que os hábitos dos pais refletem nos hábitos alimentares dos filhos, né? Afinal, a criança come o que o pai compra e coloca em casa. E aí, se a criança percebe, se o pai ele entrega o prato da criança com aquele aperto no coração, achando que ele está causando mal, que ao invés de dar arroz e feijão, ele está dando maionese com legume, verdura, que ele está fazendo mal para a criança, gente, ela capta toda essa energia que está rolando aí, todos os pensamentos que estão acontecendo na cabeça. Não é verdade? As crianças são muito perspicazes. Então, ou você primeiro se trabalha, independente do tempo que isso for necessário, para você iniciar com o pé direito, para você iniciar com tudo. Porque se você iniciar com dúvida, ai, eu não sei, ai, mas eu tô com dúvida, ai, mas isso é normal de acontecer, da gente ter medo e receio. Por isso que normalmente eu sempre que eu posso, eu percebo que algumas famílias são um pouco mais abertas, gostam de ajudar e seguem a dieta direitinho. Quando eu percebo isso, às vezes eu peço ajuda para essas famílias. Então eu falo, olha, tem um paciente que vai iniciar a dieta cetogênica, ele está muito receoso, essa família está muito receosa. Você pode trocar uma conversa aí? E aí essas famílias começam a conversar e um dá força para o outro. Porque, não é verdade, Elaine? Às vezes a gente indica um tratamento, mas a gente não está lá no dia a dia, a gente não sabe como que Sim. é. Então, nada melhor do que um e o outro trocar a experiência juntos, né? E é bem isso mesmo, né? Porque quando eu falo, às vezes, algum medicamento que eu prescrevo para o paciente e o paciente não toma, quando ele chega no consultório, a minha primeira pergunta é por que que você não tomou? Porque às vezes ele tem medo, ele tem receio, alguém, um vizinho tomou, Não não entendeu o que entendeu. era para fazer. Então isso é importante, né? Dieta é um tratamento e é da mesma maneira que eu acho que tem que ser. E daí, queria te perguntar sobre Natal e Exatamente. Ano Novo. Também são datas que a família sempre está perto. E dá pra gente festejar Natal e Ano Novo com dieta cetogênica? O que você recomenda? Dá. A única questão é que Natal, Ano Novo, creme de leite some das prateleiras, porque tá todo mundo fazendo chantilly, então isso acaba acontecendo. Mas, fora isso, é super viável. Às vezes, dependendo se a criança gostava muito de alguma preparação, digamos que seja um pudim. Ela gostava muito de um pudim e se ela vira esse pudim, ela vai querer comer aquele pudim. Então, a minha sugestão é não coloque o pudim lá na mesa, porque a criança vai ver, ela vai ficar com vontade. Mas coloque sim um pudim cetogênico, que daí todo mundo vai comer, e aí todo mundo sabe que lá na geladeira, lá em Simão, tem um pudim que é um pudim que não é cetogênico e a família come. Só que a criança, quando comeu o pudim cetogênico, todo mundo comeu junto. Então isso fez a diferença para essa criança naquele momento, E né? alguém comentou aqui que é uma família de 4 pessoas e as 4 pessoas entraram em dieta cetogênica pela criança. Tá. E a Érica também, que a Georgia é uma paciente da Juliana que faz dieta, no começo a Érica, mãe, começou a fazer dieta também, começou a comer junto com ela,
para ela conseguir entender e começar a fazer. A Georgia acho que está com 8 anos. E daí o que a Érica faz, assim, às vezes ela vai comer outra coisa que não está na dieta. Aí a Georgia repreende ela, fala, ué, mas você não está comendo essa dieta, você não pode comer. E daí a Érica, ela é professora e ela tem ela tem uma linguagem muito boa, assim, com criança, ela é professora infantil, e ela fala, não, mas a mamãe não tem epilepsia, então a mamãe vai comer isso. Porque é importante também entender Isso. que tem pessoas que vão fazer diferente, então não é só fazer a vontade dela, né? Isso eu acho muito... Sim. Não, e tem uma outra história também da criancinha falar assim, da outra oferecer, eu não me lembro de quem que foi especificamente, mas o amiguinho ofereceu na escola, falou assim, não, a minha dieta é diferente, a minha dieta, eu faço dieta cetogênica, essa daqui é a minha dieta. Então, também se sente todo empoderado. Isso é verdade. Sim. Isso é verdade. A Dai está Acontece. comentando aqui. Nutri, aqui em casa, só de dar um nome diferente para a comidinha dela, ela fica super feliz. Tipo, é uma pera no palito. É uma pera cortadinha em pedaços minúsculos, espetadinha com palitinho de dente. Mas daí você deu um nome para isso, aí a criança já mudou o estilo. Que legal, né? Olha só, muito legal. Eu só queria retomar um pouquinho sobre essa questão, né, da família inteira fazer a dieta cetogênica. Isso é muito comum dos pais quererem também fazer uma dieta cetogênica, mas veja só, dieta cetogênica é um tratamento de fato para epilepsia e eu sei que os pais, eles também querem fazer juntos para todo mundo, para a criança se sentir confortável naquele ambiente, né? Se sentir amparada pela família. Mas se uma família que come carboidrato e está aumentando gordura, essa família, que já é um adulto, ele tem muito mais risco cardiovascular do que uma criança. Então, a minha sugestão para o pai que sentou à mesa, pode comer um pouquinho da maionese, um pouquinho do creme de leite, só para a criança ver, mas não faça disso a sua dieta, não torne a sua dieta cetogênica, porque você não tem indicação, a não ser que o nutricionista de fato indique. Hoje em dia, a dieta cetogênica, inclusive, ela tem sido indicada para emagrecimento, mas não é uma dieta cetogênica. É uma dieta mais low carb, que é reduzida em carboidrato. Uma dieta cetogênica é low carb, high fat, baixo carboidrato, alto em gordura. Então, essas dietas que mostram na banca de jornal, nas revistas, dessas famosas que fazem dieta cetogênica, normalmente é uma dieta low carb e não cetogênica, mas esse nome foi propagado. Então, se você não tem indicação, não faça. Né? A não ser que seja acompanhado por um nutricionista. E para incentivar, não precisa fazer ela, mas assim, se você quiser compartilhar algumas refeições, um pedaço de refeição é importante para a criança se sentir apoiada. Acho que é essa a ideia. Né? Fizeram uma pergunta aqui, por que existem algumas famílias que têm receio? Qual que é a preocupação, Marcela? Eu acho que as mãezinhas podem me ajudar a responder isso aqui, gente, me ajuda. Mas, preocupação, eu acho que a principal é assim, é o que eu até comentei há pouco, que era de negligenciar. E fala assim, vou deixar de dar o arroz e feijão para dar gordura, porque isso não faz parte da cultura e é muito estranho o nutricionista falar assim, mãe, tira o arroz e o feijão e dá maionese para o seu filho. Eu acho que uma mãe deve receber isso de forma bem... Coma bacon. Se isso não foi muito... coma bacon. Se isso não foi muito bem trabalhado, eu acho que a mãe pode receber isso de forma um pouquinho estranha. Eu acho que isso é uma dificuldade. A outra dependendo da dinâmica da família, se tem outras crianças, se são pais separados, se o filho ora fica com o pai, ora fica com a mãe, o pai não é a favor, a mãe é a favor, isso não vai dar certo. Aí realmente não tem como dar certo.
Eu acho que eu imagino que seja isso a maior dificuldade. Essa é a maior dificuldade. E a perda de peso que pode acontecer, né? Então, Ah, tá. Às vezes a pessoa associa dieta, porque todo mundo associa dieta com emagrecimento, né? Ah, quem faz dieta é quem precisa emagrecer. Mas tem dieta para quem tem epilepsia, para quem precisa emagrecer, para quem tem diabetes, para quem tem hipertensão, doença renal. Então tem vários tipos de dieta, cada um com o seu objetivo. O objetivo da não dieta é não é emagrecer. emagrecer, mas sim controlar a crise. Então você vai emagrecer se precisar. Aí o nutricionista calcula uma dieta para você reduzir crise e emagrecer. Caso contrário, você vai manter o seu peso ideal. Aqui, a Rosana Maria perguntou: tem alguma dica para crianças que se alimentam por gastrostomia quando precisam ficar muito tempo fora de casa em uma consulta, por exemplo, em outra cidade? Acho que você falou da fórmula, né? A dica para criança com gastrostomia, é isso? Tá. Tem a fórmula. A fórmula o nutricionista já vai passar a porção da fórmula. Então, você tem que pesar 20 gramas da fórmula. E aí você já leva num potinho. E aí chegou na hora da refeição, coloca água, agita e pode tomar. No Brasil, a gente só tem a fórmula em pó. Fora, a gente tem Tetra Pak, sabor chocolate, sabor morango, baunilha. Aqui no Brasil nós não temos. O que nós temos é um pó sabor neutro, né? E aí você pode colocar algum sabor, alguma essência para dar um saborzinho. Isso é bem bacana nesses momentos de viagem, nessas situações. Caso contrário, tem que ser uma dieta com colocar o creme de leite comida, mesmo. Né? Eu adoro falar de comida, Marcela. Porque eu tenho várias dúvidas. Assim, eu gosto muito de cozinhar. E daí eu fico pensando, quando vai falar de dieta cetogênica, eu tenho muitas dúvidas. E outra dúvida que eu pensei assim, e na Páscoa, o que você faz? Porque tá todo mundo comendo chocolate. Tem como colocar o chocolate na dieta? Tem como colocar o chocolate na dieta. E a outra questão é você fazer algum bolo ou alguma outra questão, algum outro doce que a criança goste. Mas, inclusive, nós passamos agora pela Páscoa e o que a gente tem de alternativa seria, a gente opta por chocolates que têm redução de carboidrato, normalmente chocolates utilizados para pessoas que têm diabetes, algum diet, e normalmente são os amargos, com 70%, acima de 50% do amargo, né? E aí, se a gente considera que o chocolate, ele tem cacau, a massa do cacau, né? E ele tem bastante gordura, mas ele também tem muito açúcar. Por mais que seja um chocolate amargo, ele também pode ter. E se não tiver, ele vai ter um adoçante, e aí a quantidade de carboidrato e proteína acaba sendo mais alta. Então, você vai ter que, nesse horário que você quiser comer o seu chocolate, vai ter que acompanhar de alguma gordura, para que a gente consiga manter a sua fração da dieta na fração almejada. Um chantilly, né? Um creme de leite? Poderia ser. Tem uma dica super simples que as crianças gostam muito, que é você misturar o creme de leite com uma gelatina e fazer uma mousse. E tem uma outra dica que é as crianças que antigamente comiam danoninho, que tem a clássica embalagem vermelhinha, a mãe compra o danoninho, ela come lá com o pai, né, e com os outros filhos, e aí lava e você faz o danoninho com o creme de leite e com uma gelatina de morango, por exemplo, coloca lá e a criança ela vai adorar. Porque é o comfort food. Isso traz a memória de quanto ela comia e às vezes ela nem percebe. E se perceber, a mãe fala assim, olha, esse daqui é o seu danoninho agora. Daqui a pouco, quando a gente terminar o tratamento, a gente volta para o outro danoninho também. É importante a criança saber o que ela está fazendo também, né? Não vai. A criança precisa saber que ela está fazendo uma dieta cetogênica porque ela tem crise e que isso é um tratamento. E que se alguém oferecer alguma comida, ela tem que rejeitar a comida que qualquer pessoa oferecer
falar, não, pergunta para o meu pai, porque meu pai e minha mãe que vão dizer se eu posso comer isso ou não. Isso tudo precisa ser conversado com a Sim, criança. eu acho isso muito legal, assim, porque hoje em dia a gente faz isso, né? Antigamente não. Eu lembro É. dos meus tios enfiarem comida na minha boca. Hoje em dia não. Se eu tenho uma mãe, um pai, eu pergunto, ele pode comer? Ele pode comer? A gente tem É. esse cuidado hoje em dia, porque não é tudo que a gente entrega para criança. E até Eu sou da porque década de 80, eu tomava suquita, eu comia aquelas porcaraiadas. Então, mas também eu não condeno os meus pais, né, Marcela, porque naquela época acho que a gente não tinha todas as informações que a gente tem hoje, né? Então, não. sim. E também, e hoje em dia também o número de pessoas intolerantes à lactose aumentou. O número de casos de pessoas com algum grau de intolerância ao glúten ou celíacos também aumentou. Então, se você faz isso, nossa, a pessoa passa mal e isso É pode dar um intoxicação problemão. mesmo, né? Então, A Kátia Almeida perguntou se é gelatina normal que você coloca nessa mousse. é gelatina normal. Na verdade, zero carboidrato, zero açúcar. Você pode simplesmente jogar o pozinho em cima do creme de leite, não precisa diluir em água. Ah, uma outra dica muito legal é você pegar a gelatina e colocar ela com pouca água. E aí ela vai ficar bem durinha, como se fosse como você diz? Um chicletezinho, uma balinha. E aí fica bem, bem legal também para Sim. criança. Aqui, Eu falo criança, gente, mas não é só criança, não é adulto também. É que a gente trabalha com mais com criança, a mas é adulto maioria, também. né, é mais criança que tolera esse tipo de dieta, né? Mas adulto também, tem muito adulto fazendo cetogênica. Eu tenho alguns que estão seguindo comigo numa fração 3:1 e estão Ai, que super bom. bem. A gente tinha uma paciente, mas aí ela não quis continuar. Mas aí foi uma opção dela, né? Mas a gente tem pouca paciente aqui É. ainda. Acho que você tem mais experiência do que a gente. A mãe do Felipe está perguntando: quais os sintomas da dieta cetogênica nos primeiros dias? Quanto tempo é considerado de experimento de dieta para ver se dá certo para o paciente? Essa, Tá, são não, três. essas perguntas que a Pode. gente tinha na outra live, mas se você puder responder, Marcela, acho que é legal. Tá. Eu retomo então Tá. rapidamente que assim, um período de teste seria de 3 meses, que é o período em que o organismo da pessoa já está cetoadaptado, ou seja, adaptado aos corpos cetônicos, a utilizar corpos cetônicos como fonte energética. São 3 meses. E aí ela falou outra coisa que era o quê? Quais são os sintomas dos primeiros dias? Os efeitos colaterais. Então, no início, nas primeiras 2 semanas, o mais comum são efeitos colaterais de ordem gastrointestinal. Então, é ou náusea, ou vômito, ou diarreia. Eu acho que esses são os mais comuns. E logo no início, às vezes irritabilidade pode estar presente também, a sonolência, isso pode estar presente nessas 2 primeiras semanas. Perfeito. E como que a gente não enjoa do gosto da gordura? Eu, assim, não enjoo de gosto de gordura, né? Eu gosto muito de bacon, gosto muito. Mas o que acontece, Marcela? Eu preciso falar exatamente, eu preciso repetir. Na última live com o Dr. Alex, eu falei que eu não gosto de fazer exercício físico. Gente, eu não gosto, mas é fácil. Você é obrigação para meu corpo. Então, assim, eu não como, eu falo de bacon, eu falo desses brincos, essas coisas, mas eu não como bacon todo dia. A gente é acostumado, né, filha? A gente gosta, a gente não faz tudo que a gente quer todo dia, porque senão não dá certo. Então, é exatamente Sim. isso. Eu brinco, mas como que faz para não enjoar de gordura? Porque mesmo que eu gosto muito de bacon, que eu gosto muito de bacon, eu não posso comer bacon de manhã, no café da manhã, no almoço e na janta. O que a gente tem que fazer é variar o cardápio mesmo. Porque você vai comer todo dia gordura. Em todas as refeições vai ter gordura. E o paladar da gordura ele é mais pronunciado. Tanto é que é mais fácil a criança enjoar mais da maionese do que do creme de leite. Por isso que eu falo bastante de creme de leite aqui. Então é mais fácil a pessoa enjoar da maionese do que do creme de leite. Agora,
essa questão de enjoar da dieta é algo que a gente também lê nos artigos científicos, que uma das causas de necessidade de suspender a dieta é uma adaptação não muito adequada ao paladar. Então, a pessoa, se faz uma dieta cetogênica por um período maior, por 2, 3 anos, ela pode enjoar, né? E se isso acontece, o que o nutricionista tem de carta na manga, que é sempre trabalhar com as receitas, isso vai acontecer desde o início, e também pensar em evoluir um pouco a dieta, porque conforme a gente evolui um pouco a dieta, a gente reduz um pouco a gordura. Então, isso pode auxiliar. Mas, a princípio, é variação do cardápio, dentro do possível, né? Porque eu falo variar o cardápio pensando que a gente tem 5 tipos de gordura, também é difícil, né? Mas daí... Então, variar o cardápio receita. Isso daí que é a magia das Nutris, né? Eu sempre tenho que ter muita criatividade. E tem algumas preparações comerciais que eu acho que você já comentou, né? E como que elas podem ajudar. E essas preparações comerciais, elas podem fazer, então, por exemplo, outros tipos de preparo? Eu vi algumas receitas de panqueca com essa preparação comercial. Existe isso? Tem, com a fórmula integral, você diz? Ah, tá. Porque eu falei integral, mas ela é oral também, integral e oral. Sim. Espero que não tenha ninguém da empresa aqui me ouvindo, mas é porque às vezes eu falo assim, como é um pó, às vezes a gente pode utilizar como se fosse a farinha da receita, mas não é, tá bom? É só porque isso de fato dá uma consistência que pode virar um pão, que pode virar um bolo. E isso acaba acontecendo e facilita. É a mesma coisa da gente utilizar, a mesma coisa não, porque essa fórmula ela tem muito nutriente. Mas seria uma analogia pensando numa farinha de amêndoa, uma farinha de coco, uma farinha de alguma oleaginosa. Por quê? Porque ela tem bastante gordura e pouco carboidrato. Só que essa fórmula, ela não tem apenas muita gordura e pouco carboidrato, ela tem muito nutriente. Ela tem fibra, ela tem as gorduras que tem um perfil muito positivo, ela tem muitos nutrientes, vitaminas e minerais. Então, se você faz uma receita com essa fórmula que a gente está comentando, 4:1, logicamente a sua receita ela vai estar muito rica em termos de nutrientes. Ao invés, se você fizesse uma receita com uma farinha de amêndoa, ela seria rica em nutrientes, mas não em todas as vitaminas e minerais, claro. Sim. Então, daí você precisa variar, né? E olha... E assim, eu só queria retomar uma coisa, Helene, porque às vezes as mães, porque essa fórmula, às vezes a mãe não tem acesso a ela. Então, é importante saber, não ficar frustrada se você não conseguiu a fórmula, não comprou. Se seu filho se alimenta via oral, e você não tem a possibilidade de comprar, tá tudo bem. A gente adequa com várias outras receitas, de várias outras formas, né? Afinal de contas, você vai fazer a sua suplementação também. Então, existem várias formas da gente variar. Se conseguir uma lata, comprou, legal, vamos utilizar, vamos fazer receitas que terão mais nutrientes. Mas se não conseguir, não fique chateada. Não tem problema, né? Deixa por conta do nutricionista que ele calcula lá e ele te prescreve o que você precisa. A gente teve um monte de pergunta e a nossa live vai cair. Mas o que eu vou fazer? Porque a gente não vai parar, tem muita gente, as pessoas estão perguntando. Eu vou fechar e eu vou chamar você de novo. E as pessoas entram de novo e a gente continua. Então a gente vai ter 2 partes, tudo bem? Pode ser? Então, legal, ótimo. Aí ela vai ficar salva, né? Vai ficar salva. Daí eu queria também falar para a mãe do Felipe, que daí a gente comenta. A minha preocupação era de falar muito da dieta e a gente perdeu tempo. A live cair. Né? Mas daí a gente já retoma e a gente retoma essas perguntas que vocês fizeram. Tá tudo anotadinho aqui, tá bom? Já chamo vocês. Combinado. Combinado.